O clima entre nós. Neste podcast, nós vamos discutir um pouquinho qual é a expectativa do clima no Brasil para dezembro de 2020, que é, na verdade, a virada da primavera para o verão. Na verdade, quando a gente fala em clima, fala em divisão de primavera-verão, o mês de dezembro ele acaba sendo muito mais verão do que propriamente primavera, né? Nós temos uma situação de laninha em curso. Vamos ver o efeito que essa laninha vai ter no Brasil, a expectativa para a temperatura do Atlântico, né? E como é que tudo isso, então, vai influenciar a chuva e a temperatura no Brasil nesse mês de dezembro de 2020. Para conversar comigo, eu tenho aqui de novo o meu colega Felipe Pungirum. Ele é um dos especialistas em previsão climática da equipe da Climatempo. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo e muito obrigada novamente pela sua disponibilidade. Olá, Jô. Novamente, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui enorme sempre poder participar do Clima Entre Nós. Eu, recordista do Clima Entre Nós. Olha, por aí, viu? Olá a todos os ouvintes também. Sempre um prazer aqui poder passar essas informações para vocês. Então, Felipe, é o que eu acho bem legal quando a gente vai fazendo essas atualizações, sabe, vai dando essas projeções mês a mês. Eu acho que isso é uma coisa muito legal para todo mundo, né? Felipe, antes da gente falar de dezembro especificamente, eu queria tocar num assuntozinho um tanto quanto espinhoso, talvez, para você, né? Mas eu acho que a gente deve essa explicação para o nosso público. E a pergunta é o seguinte, Felipe, você está preparado, Felipe? Sempre, manda. Vamos lá. Bom, a questão aqui é o seguinte, Felipe, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que a gente pode explicar esses dias tão frios que a gente teve nesse mês de novembro no centro-sul do Brasil. Eu vou dar alguns dados porque assim realmente foram coisas que chamaram a atenção. No sul do Brasil nós chegamos a ter geada de serra, tudo bem, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, mas isso reflete como a temperatura baixou, né, mesmo nessas regiões, a ponto de dar geada. Nós tivemos temperaturas muito baixas, assim, tardes muito frias em Curitiba e em São Paulo chamou muita atenção. Olha, essa última semana de novembro, ela é bastante quente na cidade de São Paulo, a temperatura passando de 30 graus, mas se você pegar os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, né, a estação do Mirante de Santana, a média de temperatura mínima até o dia 23, né, estava 1,3 graus abaixo do normal na cidade de São Paulo. Né? Quer dizer, foram várias madrugadas, nós tivemos 4 madrugadas com temperaturas entre 11 e 12 graus, com dígito 12. Olha, isso só tinha acontecido até agora, 4 madrugadas com dígito 12 em novembro, em 2011, né? Tardes com 20 graus, sabe, em novembro, realmente muito frias, né? E esse ar frio todo chegou a pegar o Rio de Janeiro também, né? O centro-sul de Minas. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Felipe, então, por que nós tivemos essas incursões de massas polares tão fortes nesse mês de novembro no centro-sul do Brasil? Então, Jô, o que aconteceu foi que ao longo do mês de novembro, e a atmosfera é dinâmica, né, os oceanos são dinâmicos, essas mudanças elas podem acontecer, nós tivemos muito resfriamento por algumas semanas consecutivas, resfriamento na costa mais ao sul da América do Sul, do Oceano Atlântico, né? Então, esse oceano ele foi resfriando, e a gente sempre pode pensar nas frentes frias como mecanismos da natureza para trazer o equilíbrio térmico. Então, quanto maior é essa diferença de temperatura dos oceanos entre o sul e o norte, quanto maior é essa diferença, mais intensidade eu tenho nas minhas frentes frias e, consequentemente, nas minhas massas de ar frio. Então, como houve resfriamento, onde naturalmente é mais frio, que é mais ao sul, mais próximo à Antártica, essas frentes frias ganharam força. Mas já trazendo uma notícia boa para quem não gosta de frio, eu sei que você também não gosta, só para quem está ouvindo aqui o podcast, a Jo ficou o mês inteiro me perguntando se eu já tinha pego o cobertor de volta do armário. Não parou de me perturbar esse mês. Claro. Mas, enfim. Que não. Mas enfim, nessa última semana houve um grande aquecimento nessa mesma região.
em um aquecimento bem significativo, ou seja, essa diferença de temperaturas oceânicas entre as porções mais ao sul e as porções mais ao norte voltou a se desintensificar, voltou a diminuir essa diferença. Logo, as nossas frentes frias também serão, a partir de agora, né, com menor força, exatamente. Beleza. Isso significa, então, assim, que agora para ele, a gente já não tem essa incursão desse ar frio tão intenso no final de novembro e provavelmente no começo de dezembro também não vai ter? Exatamente, Jô. Essa última semana de novembro e a primeira semana de dezembro, elas são com a atmosfera mais estável aqui no sudeste do país. Para a região sul, as frentes frias ainda vão avançar por lá. Teremos até casos de frentes frias estacionárias sobre a região sul, provocando bastante chuva por lá, nesse período agora. Mas para o sudeste, esses sistemas não vão chegar com tanta força. Felipe, fala para mim como é que está o sistema El Niño da oscilação sul, como é que está a nossa laninha. As notícias são de que nós temos uma laninha ainda em curso, e essa laninha é relativamente forte, né, e que ela só iria enfraquecer a partir aí de meados de dezembro para frente. Como está essa situação oceano-atmosfera agora para o mês de dezembro? Só fazendo uma breve explicação, né? El Niño Oscilação Sul é o nome do fenômeno completo, que tem as componentes oceânica e a componente atmosférica, né? A componente oceânica é a parte da El Niño e Laninha, e a oscilação sul é a parte atmosférica. Então nós temos as temperaturas dos oceanos, que estão abaixo da média histórica, em condições de Laninha, porém, a componente atmosférica ainda não está com uma resposta significativa a esse resfriamento oceânico, ou seja, não há ainda um acoplamento eficiente, né? Quando a gente analisa os dados tanto da porção asiática do globo terrestre, né, da Ásia, da Oceania, a gente percebe que ainda não estamos observando os padrões típicos de Laninha. Quanto ao resfriamento dos oceanos, esse resfriamento seguirá. Vamos seguir com essa porção central do Pacífico resfriando. Ou seja, a Laninha vai ganhando força, né, na sua componente oceânica até janeiro, fevereiro. Mas tudo indica que nós não sentiremos esses efeitos propriamente ditos, né, clássicos, como nós conhecemos, né, na literatura, sobre aqui a América do Sul, sobre o Brasil. Inclusive, o padrão de chuvas esperado é justamente o contrário. Ou seja, você tá comentando de que nós não sentiremos esse padrão clássico dos efeitos na temperatura e na chuva na América do Sul, justamente por causa desse descompasso entre o que está acontecendo no oceano e o que está sendo projetado para a atmosfera? Ou seja, esse acoplamento ele não está bem casado, é isso? Exatamente, Jô, perfeito. Não diria com melhores palavras, mas exatamente. Ou seja, existe uma laninha, mas ela não está completamente encaixada na atmosfera, então os efeitos não são os efeitos clássicos. Descreve um pouquinho para a gente, o Felipe, quais são esses efeitos clássicos que normalmente a gente teria? A gente pode citar aqui, né, efeitos diferentes, dependendo da região do país que a gente está comentando. Por exemplo, na região norte e na região nordeste, naturalmente, né, em situações clássicas, a laninha favorece as chuvas. Na região sul do país, o comportamento é inverso. Geralmente, a laninha desfavorece as chuvas. E na região centro-oeste e sudeste, a laninha não necessariamente muda esse volume de chuvas, mas muda a forma com que essa chuva cai. Né? A laninha favorece a condição de convergências de umidade. São aquelas chuvas mais persistentes, mais bem distribuídas. Tá. Bom, então vamos passar agora para a gente ver como é que vai ser essa previsão para o mês de dezembro, né? Veja, é o seguinte, nós estamos saindo de um novembro que faltou chuva no sul, né? Bastante, faltou. Teve alguns episódios de chuva forte, mas assim, na média faltou muita chuva no sul. Agora em novembro a chuva também já ficou escassa em cima de Mato Grosso do Sul.
agora nessa segunda quinzena de novembro, centro-oeste e sul de Mato Grosso também ficou sem chuva, caindo muito em muitas áreas do norte do Brasil, muita chuva em áreas aí do Amazonas, Roraima ainda está chovendo muito, Amapá chovendo muito, que normalmente não é época de chuva nessas áreas, Bahia, mas aí tudo bem, Bahia, interior do Maranhão, interior do Piauí, que é época de chuva mesmo, Tocantins também está chovendo bem e tal, né? Isso aí tudo certo, tá? O que nos leva aí para o nosso dezembro? Né? Que normalmente, só falando um pouquinho da climatologia de dezembro, no Sudeste e no Centro-Oeste, o mês de dezembro é o primeiro ou o segundo mais chuvoso na escala anual, tá? Na região sul, a gente sabe que não tem essas variações, mas então, vamos começar, assim, o que se espera do mês de dezembro no sul do Brasil? A previsão para o sul, Jô, é de uma melhora de chuvas. A região sul ela vem passando por uma estiagem, né, novamente. A região sul tem sido castigada ao longo desses últimos 2 anos, com vários episódios de estiagem, mas a notícia é boa para a região sul, é de uma melhora de chuvas. Então nós podemos esperar um dezembro com chuvas acima da média nos 3 estados da região sul, em todas as regiões. Olha só, faz muito tempo que isso não tem. Nós tivemos no meio do ano uma situação de chuva mais, digamos assim, volumosa em cima de muitas áreas do sul do Brasil, mas de forma geral, realmente 2020 faltou muita chuva. Então, boa notícia. E foi um episódio só, né? Foi um mês de chuvas acima da média, mas a chuva concentrada toda num episódio só. Todo só. Realmente foi uma coisa muito ruim, o sul do Brasil sofrendo muito. Tanto que nós vemos aí vários problemas com racionamento de água, né? A situação bem difícil mesmo, né? Então nós temos, ou seja, nós podemos esperar então por um dezembro, assim, essa chuva é até bem distribuída ou ela vai ficar muito concentrada em uma semana só? Como é que é? Dá para dar um aspecto da distribuição da chuva ao longo de dezembro? Não, Jô, devemos ter uma semana no meio de dezembro, ali finalizando a primeira quinzena, mais seca, mas as outras semanas, né, excluindo essa, elas são com chuva bem distribuída. Então, realmente é uma frequência favorável, né? A gente sabe que quando a chuva cai toda de uma vez só não é muito bom. Ela vai cair bem distribuída ao longo do mês. Então esse dezembro aí nós vamos mudar a manchete, em temporais no sul do Brasil, porque a gente já começou a falar, o sul do Brasil está terminando aí, começando a ter eventos aí de 40 graus, né? E agora vem uma chuva e a gente sabe que essas baixas pressões ganhando força ali entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina produzem um volume de jato chuva de baixos níveis em cima. Nossa, é uma combinação quase que a gente pode dizer totalmente daquelas explosiva, tempestades perfeitas, assim, mas é um volume de chuva porque junta tudo ali em cima do sul. Então podemos esperar aí para um dezembro até problemático. De uma certa forma vai ser bom para o sul porque está precisando de chuva, mas ao mesmo tempo problemático, né? Vai ter tornado, Jô? Oi? Vai ter tornado? Será? Não sei. Olha, desculpe. Não melhor pra gente prever. Melhor previsora de tornado que eu conheço, Josélia Pegorini. Não, nada disso. Não previsora. Mas é o seguinte, com a prática, Felipe, a gente começa a perceber algumas situações. Quer dizer, quando eu vejo uma baixa de menos de 1.000 hectopascais, sabe, se desenvolvendo, ganhando força em cima do sul do Brasil, eu levanto todas as antenas, meu caro. Eu fico muito esperta, entendeu? A prática diz que fica esperta porque vem bomba por aí. Bom, bora lá saber o que nos espera aí do mês para o mês de dezembro na região sudeste do Brasil. Faltando chuva em São Paulo, continua aí essa atmosfera devendo muita chuva para São Paulo. Agora em novembro tivemos aí alguns temporaizinhos, mas tudo muito isolado. Como é que fica aí região sudeste, dezembro de 2020? Olha, a expectativa para a região sudeste já foi melhor, né? As projeções elas vêm se deteriorando, então cada hora que passa as projeções vêm mais secas para a região sudeste como um todo. Nossa. O estado de São Paulo, ele ainda está numa área de chuvas acima da média, então todo esse fluxo de umidade que vai apontar para o centro-sul do país vai contemplar também o estado de São Paulo. Vai pegar uma porção do sul de Minas que é importante, né, para nossas bacias hidrográficas, né, tanto para abastecimento quanto para a produção energética.
vai pegar o estado do Rio de Janeiro com a chuva acima da média, mas as outras áreas da região sudeste, Minas Gerais, né? Excluindo, Triângulo claro, pega? sul de Minas. O Triângulo Mineiro fica numa região limítrofe entre a chuva acima da média e a chuva abaixo da média. Também tem uma bacia importante ali, a bacia do Paranaíba. A previsão é realmente uma previsão bem limítrofe. Então a gente pode falar como um todo o Triângulo Mineiro dentro da média. Tá. Felipe, no caso do Sudeste, quando a gente vê essas convergências, assim, normalmente a gente consegue ver assim, um limite muito claro, né? Que assim, Belo Horizonte, norte do Rio. Né? É mais ou menos o meio mesmo, né, da região Sudeste. E aí, Belo Horizonte e o norte do Rio ficam dentro ou fora dessa favorabilidade de chuva para dezembro? Fora. Fora, tá. Ou seja, então o corte é centro-sul do Rio. Exatamente, tá, exatamente. Tá, então alguns eventos aí de chuva mais pesada, Serra do Rio, cidade do Rio de Janeiro também? Grande Rio também? Sim, tá, Jô, ok. Sim. Sul de Minas, Zona da Mata entra nessa também? Sim, ok, tá. Então, centro-norte de Minas, tá, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha, Espírito Santo, nada de muita chuva em dezembro não, né? Pouca chuva. E a gente tem que lembrar também, Jô, que apesar dessas áreas com a previsão abaixo da média, né, a média de dezembro ela é bem alta, então não exclui um temporal ou outro isolado nessas Não, áreas. sim, mas aí é aquela história, quer dizer, a chuva é mal distribuída, você tem aqueles pancadões que acontecem, ou seja, você tem muitas horas de sol, pancadões acontecendo e um calor, né, calor bastante intenso. Estamos aí, né, já estamos a menos de um mês para o solstício de verão, que vai ser justamente aí agora no dia 20, né? No dia 20 de... 21 de dezembro. 21 de dezembro, perdão, 21 de dezembro, 7 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília, né? Bom, vamos lá passar para a região centro-oeste do país. Agora, nessa segunda quinzena, no começo da segunda quinzena de novembro, nós tivemos uma frente fria e também uma mudança no posicionamento dessas convergências de umidade em cima do Brasil, que excluíram aí o centro-oeste e sul de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul da chuva, assim como São Paulo. O resultado, a temperatura explodiu, né? E, assim, eu estou falando especificamente dessas duas áreas, porque é nessas áreas que a gente tem o Pantanal, e essas áreas sofreram muito esse ano com a falta de chuva. Quer dizer, a hora que a gente... dos motivos, né, de tanto fogo que a gente teve é que o verão desse ano já faltou, o Pantanal já entrou na sua época mais seca, sem a chuva, sem água, né, com uma deficiência muito grande de água, né? Aí depois veio aquela onda estúpida de calor, setembro, outubro, entendeu? Então, e o pouco que choveu até agora, tudo bem, depois veio chuva, mas o pouco que choveu não deu pro gasto, tá? Então, assim, como é que fica aí o centro-oeste? O centro-oeste é muito grande, então também vai ter divisão dessa convergência aí de umidade? Diga lá, como é que fica? Sim, Jô, exatamente. A gente também vai ter essa divisão. As áreas mais para o centro-sul do país, né, Mato Grosso do Sul, o extremo sul de Goiás, ficam com chuva acima da média, tá, mas as outras áreas da região centro-oeste, e aqui eu digo o estado do Mato Grosso inteiro, o restante do estado de Goiás, né, Distrito Federal, com previsão de chuvas abaixo da média, o que é muito preocupante, tanto na questão das queimadas, quanto para a agricultura, né? Centro-Oeste é a principal região da agricultura brasileira. Isso, e aí é bastante problemático mesmo, porque você já tem todo o plantio, a soja acontecendo, quer dizer, é uma época que você precisa manter essa água, né? E assim, e sem a chuva para regular a temperatura, quer dizer, não é que não tem chuva nenhuma, não é que não tem, então assim, mas são as pancadas ficam muito irregulares, a gente sabe chuva que é de assim. manga. Chuva de manga, pois é, daquele pancadão, né? Um dia cai num pedaço da fazenda, no outro dia cai no outro pedaço, no outro dia vai chover em outro lugar completamente diferente, né? A gente sabe que essa irregularidade
quando acontece ao longo de um mês inteiro, ela é prejudicial. Quer dizer, é uma chuva que ela não faz o serviço que ela tem que fazer, né? E fora que, quando essa chuva Exatamente, é Jô, muito exatamente. irregular, você tem o espaço para muito aquecimento. Então, a gente tem aí um dezembro bem quente no centro-oeste do país, certo? Deu uma travada aqui para mim, Jô. Deu. Então vamos Dezembro. lá. Tá, ok. Então vamos, deixa eu repetir. Pois é, e a gente sabe, então, quer dizer, que quando essa chuva é muito irregular, né, ela não faz o serviço bem feito como ela tem que fazer, né? E aí você dá muito espaço para muitas horas de insolação, ainda mais em dezembro, isso significa temperaturas muito altas, né? Porque a chuva não dá conta de resfriar a atmosfera, se é uma chuva tão irregular, né? Então a gente pode esperar aí por um dezembro muito quente no centro-oeste. Sim, Jô, sem dúvida alguma, temperaturas acima da média na região centro-oeste, na maior parte da região centro-oeste, né? Mato Ah, Grosso e Goiás, principalmente. tá. Vamos passar para o Nordeste agora. É o seguinte, a gente está saindo aí de um novembro, que foi um novembro com chuva farta até, digamos assim, teve uma chuva volumosa, interior da Bahia, várias áreas aí do interior do Maranhão, do Piauí, pancadões até no sertão, que normalmente não acontece nessa época, né? Como é que fica o Nordeste do Brasil agora em dezembro? Ju, é excelente, né, essa análise do Nordeste brasileiro, porque é o que você disse. Já começou muito bem, com bastante chuva ao longo do São Francisco, chuva no oeste da Bahia, chuva no Mato Piba como um todo, né? Chuva no sertão, mas precisamos tomar bastante cuidado, porque a previsão agora, a partir de dezembro, é seca. Então, nós temos um período úmido, né, entre aspas, que começou muito bem pelo interior da região, mas a partir de dezembro agora a previsão é mais seca. Inclusive, para o mês de dezembro, a expectativa é de chuvas abaixo da média no interior da região Nordeste e chuva acima da média somente na faixa norte, que pega ali desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte. Então, nessa faixa norte aí, nós temos chuvas acima da média. Por enquanto, nada a ver com Zecite, tá? Zecite esse ano também fica ao norte da sua posição histórica, mas nessas áreas, chuva acima da média e no interior da região, chuva abaixo da média. E o que dá, então? Que tipo de circulação que vai favorecer tanto assim? O que a gente pode esperar? Posições de VECAM? É isso? Exatamente, Jô. Tá. São VECAMs se formando mais para o interior do país. O que a gente viu Tá. nesse novembro foram os VECAMs se formando no oceano, né, bem Isso. afastados da costa. Uhum. Isso fez com que as próprias convergências de umidade se formassem a nordeste das suas posições climatológicas, né, médias climatológicas. Geralmente são ali entre o centro-oeste e o sudeste, e se formaram mais para em cima cima da região nordeste, exatamente. Uhum. E agora o que a gente vai ver serão VECAMs se formando para o interior da região nordeste. Olha, isso é bem interessante você estar falando, porque assim, dezembro ainda não é uma época normalmente de muita chuva lá no norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, ainda não é de muita chuva. Então a gente vai ter um dezembro atípico nessas áreas. Exatamente, Digamos, exatamente. tá? Só uma perguntinha. No meio do caminho, a gente tem Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Como é que fica? Tem chuva, porque normalmente nessas áreas, no dezembro não é de muita água, não. Aliás, é de pouca chuva ainda nessa época. O sertão ainda começa a ter. Exatamente, Jô. A média é bem baixa, né, nessa época do ano. A É. previsão é até de chuvas acima da média, para essas áreas que estão ali no limite, né, entre o acima e o abaixo. Ali ainda fica acima, mas é um acima que qualquer chuvinha já excede a média histórica. Tá, não é uma coisa assim. O que eu acho que tem mesmo de relevante é eventos talvez de chuva mais frequentes lá em cima, na costa norte do Nordeste, né? Isso, exatamente. E infelizmente a falta de chuva nas áreas importantes, áreas produtoras aí do Nordeste, que é o oeste da Bahia, o polo de Petrolina também vai ficar com vai ter. Bom, se bem que essas áreas são irrigadas, entendeu? Aí é até melhor. Deixa eles controlarem. Já contam com isso, porque existem muitos anos que são muito ruins, né, nessas áreas. Então... Exatamente. Tá. Agora é o seguinte, vamos lá no norte do Brasil. Nós estamos saindo de um novembro, perdão, Felipe, com chuva bastante relevante, uma continuidade de chuva em
em Roraima, que já devia ter parado. Tá? Novembro é de pouca chuva e não para de chover em Roraima, e não é pouca chuva. Assim, lá no Amapá, nós tivemos todos esses problemas, né, que a gente teve no Amapá, como se não bastasse a falta de energia por lá, a população sofrendo com chuvas intensas que normalmente não acontecem, tá? E outras áreas aí também do Amazonas e do Pará. Tocantins também teve bastante chuva, mas é época de chuva no Tocantins, né? Como é que fica a região norte do Brasil nesse mês de dezembro? Olha, vamos para a região norte é a única que está respeitando a laninha. A única que a laninha está contribuindo, né, de forma mais clássica, digamos assim. Então, para esse dezembro, a expectativa é de chuvas acima da média. Amapá, centro-norte do Pará, centro-norte do Amazonas, né, pegando as duas capitais, Roraima, Acre e a porção mais a oeste de Rondônia, né, nas divisas ali com a Bolívia. Tá. A Acre isso. Também com chuva acima da média. Tá. E o Tocantins? O Tocantins, a expectativa é de chuvas abaixo da média, infelizmente. Nossa, que também vai ter aí ali, um prejuízo grande, né? Para a agricultura do Mato Piba também, né? Exatamente. E é bem complicado, porque essas áreas sem a nebulosidade e a chuva realmente acabam ficando extremamente quentes, né? E a evaporação extremamente mais alta, né, do que seria o normal por causa da falta de nebulosidade e chuva regulares, né? Tá. Felipe, eu não quero abusar da sua boa vontade, tá? Mas, por exemplo, assim, o que você diria que seria, assim, o que você pode dizer dessa nossa laninha no decorrer do nosso verão? Laninha fake. É mesmo? É fake news essa laninha. Ou seja, é uma laninha que tem nome, mas não tem, digamos assim, muito nome e pouca eficiência? Exatamente. Muita mídia e pouco futebol dessa laninha. Tá. Ou seja, não é uma coisa... se você tivesse que descrever esse nosso verão, assim, chuva dentro da climatologia, muito fora da climatologia, né? Ou assim, dentro ou muito fora da climatologia, se você tivesse que dar um palpite, assim, em linhas bem gerais para o verão de 2020 e 2021. Chuva fora da climatologia, Jô. Chuva fora da climatologia. Tá. Para mais ou para menos? Em geral. De forma absoluta para o território nacional? Não, mais ou menos, assim, alguma coisa que você destacaria, que você, por exemplo, achar que é uma coisa que é importante, que a gente vai ter que prestar bastante atenção. Eu destacaria as chuvas no sul, né, que a gente tem que ficar bem atento, e a ausência de chuvas entre o centro-oeste e o interior da região nordeste, né, que impacta muito o Brasil economicamente. Exatamente. Impacta não só economicamente, mas energeticamente, né? Porque as coisas estão ligadas, né? Quando a gente fala de energia, a gente acaba falando de economia também. E exatamente, energeticamente, a região sul, ela, entre aspas, carrega o Brasil em termos energéticos durante o período seco. Sim. Durante o período úmido, a contribuição da região sul em comparação ao restante do país, ela é muito pequena. Só a região sul, tendo chuvas acima da média, não consegue fazer com que os preços de energia, por exemplo, baixem. Então, a notícia boa, né, é que as projeções ainda estão com chuvas nas principais bacias do Sudeste, que são a bacia do Grande, que fica ali no sul de Minas. Sim. O Paranaíba está na situação limítrofe ali, que fica entre o Triângulo Mineiro, o sul de Goiás, e as bacias mais ao sul, né, a bacia do Tietê, toda a extensão do Rio Paraná, o Rio Paranapanema, todas essas áreas ainda com chuvas acima da média. Mas a bacia do Tocantins, que é importantíssima, né, que são os rios Tocantins e o Rio Araguaia, a bacia do Rio Xingu, que leva essa água lá para Belo Monte, essas áreas com previsão de chuvas abaixo da média. E o próprio São Francisco também, né, que é o rio mais importante da região Nordeste. Só uma perguntinha
para a gente Até encerrar aqui de energia, porque é o seguinte, você tocou aí nessa situação de um dezembro, ou digamos assim, com mais chuva do que o normal lá no norte do Nordeste, né? Esse nosso verão, há uma tendência de ter mais chuva nessa parte do Brasil ou não? Porque isso mexe com o potencial eólico, né? Que nos últimos anos Isso, vem Jô. tendo um peso grande na nossa energia, né? Na nossa composição de Vem energia. tendo um peso grande e a gente vem batendo recordes atrás de recordes, né, ano após ano, por causa do crescimento da potência instalada, ou seja, da quantidade de parques eólicos que nós temos. Porque, por exemplo, ano passado batemos muitos recordes, mas foi um ano ruim para a produção eólica. Foi um ano de zecite ao sul da posição climatológica. Exatamente, muita água no Nordeste, né? Exatamente. E esse ano não. Esse ano a expectativa é de zecite ao norte da sua posição histórica, chuvas abaixo da média no Nordeste como um todo, né? Eu sei que dezembro aqui eu ainda falei em chuva acima da média na porção norte, mas os meses que seguem a previsão é de chuvas abaixo da média, ou seja, um cenário que para a eólica pelo menos é melhor. Né? O pico de produção eólica não é agora, né? O pico realmente é no período seco, mas ainda continua contribuindo, né? A produção eólica mesmo nesse período de menor produção. Maravilha. Bom, não vamos nos estender mais, depois a gente vai fazer um outro podcast aí, pessoal, realmente com a previsão mais detalhada para o verão, né, daqui a pouquinho. Nós estamos terminando a nossa primavera, o verão vai começar astronomicamente no dia 21 de dezembro, às 7h02 pelo horário de Brasília. Então, estamos aí nos últimos dias, nas últimas semanas da nossa primavera. Felipe, eu tenho muito a agradecer aí a sua disponibilidade novamente. Vamos aguardar, então, esse nosso dezembro com um padrão bem diferente do que nós tivemos aí nesses últimos meses. Eu agradeço muito a sua audiência, eu espero que vocês tenham tido aí uma boa escuta, bastante instrutiva, que você possa aproveitar esse conteúdo do podcast O Clima Entre Nós. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail podcast@climatempo.com.br. Até uma próxima.